imaginando, em poucos meses, os laboratórios internacionais, principalmente, até os nacionais, descobriram no mínimo uma dezena aí de vacinas contra o Covid-19. Mas e as doenças autoimunes, o câncer, que estão estacionadas desde a metade do século passado ainda? O que acontece? Será que é falta de competência profissional, técnica, de inteligência? Ou tem outros fatores por trás? Imagina ainda que estamos chegando ao planeta Marte e esses tratamentos estacionados ainda da época de chegarmos à Lua. Quando chegamos à Lua. Mas então, o que move, pessoal, tudo isso? O que está acontecendo com o mundo? Hoje, o que temos que pensar é que a cura para essas doenças não está concentrada na área médica. A cura para essas doenças envolve outras ciências. O marketing em si nos diz muita coisa. O que exatamente é pesquisado? O que direciona uma linha de pesquisa? O que direciona uma linha de pesquisa são as relações sociais de consumo. O que está sendo consumido é o que vai ser pesquisado. O que está sendo prescrito para o médico é o que vai ser pesquisado. Não se trata de uma teoria da conspiração. Olha, vamos deixar de pesquisar isso porque isso aí vai trazer a cura. Não, mas se trouxesse a cura, a gente vai ganhar mais dinheiro. Não é nada disso. Isso não é medicina. Isso é marketing. Isso é lucro. Mas o que é o câncer, por exemplo? Que é a doença que mais assusta. Uma das que mais mata no mundo. O câncer, ele é metabólico. Mas o que é metabolismo exatamente? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que dá no interior da célula. De uma forma simples, né? Como se dá? Se dá de forma anabólica e catabólica. Um recebe os nutrientes e o outro transforma esses nutrientes em combustível e elimina esses elementos que são queimados, produzindo energia e a gente se movimentando. Como se fosse um veículo, onde o combustível sai do tanque, vai para o motor, é produzida energia, o carro se movimenta e é descartado essa queima pelo escapamento. Como se fosse uma sala, onde existem duas portas, uma porta de entrada, onde as pessoas entram, e uma porta de saída, onde as pessoas saem. Quando entram e saem, existe um equilíbrio, que a gente chama na célula de homeostase. Mas vamos supor que trancamos a porta de saída. Começa a entrar muitas pessoas. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E as pessoas vão começar a sair pela janela. Essa é uma das formas que atingem o metabolismo, que está representada pelo consumo excessivo de alimentos. Não só estamos comendo errado, mas comendo muito. Notem, se vocês olharem o mapa mundi ali de incidência da doença, que país pobre tem menos doença, menos câncer do que país rico. Onde começa o país ficar em desenvolvimento, o número de casos aumenta. Essa é uma das formas que atinge o metabolismo, ou seja, o excesso de consumo de alimentos. Estamos comendo sem ter fome. A gente almoça
a gente come a sobremesa e ainda por último tomamos um cafezinho. Outra forma que atinge o metabolismo são as doenças virais ou bacterianas. Aí temos o HPV, o próprio HIV, as H. pylori, enfim, várias outras. Também atinge o núcleo da célula ali, causando a sua multiplicação normal. E uma outra forma que atinge o metabolismo são as nossas emoções. Notem que muitas pessoas são diagnosticadas após um trauma emocional, uma separação, uma perda. Mas o que acontece? Como se dá exatamente isso? Os nossos maiores inimigos são nossas emoções. Essa que é a verdade. Mas como se materializa tudo isso? O sistema endócrino recebe essas emoções e produz hormônios. E esses hormônios, que no primeiro momento são benéficos, por exemplo, a adrenalina, a própria insulina, no segundo momento, quando há um excesso, eles têm que ser eliminados. É como se a gente estivesse constantemente submetido àquela pressão do sistema emocional ali, produzisse muito hormônio. Essa concentração hormonal atinge o metabolismo. Lembrando que os hormônios, só fazendo um link científico, que os hormônios se dividem em anabólicos e catabólicos. E voltando lá quando eu disse no início que o câncer ele é metabólico, exatamente como se divide o metabolismo, em anabólicos e catabólicos. É essa forma com que se produz energia. Contudo, o que a modernidade trouxe? Quando a gente toma uma violenta emoção, ou ela se dá também de forma sistêmica, o que acontece com o nosso corpo? O que a fisiologia diz que acontece com o nosso corpo? Nos demonstra que acontece com o nosso corpo. Ele transpira. Uns transpiram nas mãos, nos pés, nas costas, no rosto, mas geralmente nesse sistema glandular que está embaixo das axilas aqui, ou nas axilas. E o que a modernidade trouxe? O antitranspirante. Não é exatamente o antitranspirante que causa câncer, mas o efeito do seu uso. Quando estamos cometidos de uma violenta emoção, notem que o corpo, os próprios músculos, eles se contraem, como se o corpo fosse, como se a gente estivesse espremendo um suco de uma laranja, para eles ativarem essas glândulas e colocarem para fora essa transpiração, não deixar no corpo. Então, ele se contrai para expulsar então esse veneno, e o que acontece? Chega naquele local ali principal, está fechado pelo antitranspirante. Onde é que ele se concentra? Na mama. Esse é um dos principais causadores de câncer de mama. Notem que até o homem está sendo diagnosticado com câncer de mama. Não é só as mulheres. Hoje a modernidade trouxe isso. Mas essas verdades não trazem nenhum benefício econômico, não agregam valor e formam um dogma difícil de ser combatido. Hoje, as rotas de síntese química, as fórmulas químicas estão sendo usadas como valor financeiro agregado.
Rotas de síntese simples não interessam ao sistema. Por quê? Porque facilmente podem ser clonadas. A gente vai numa farmácia de manipulação, clona. Um dia conversando com um grande empresário do setor, foi muito conclusivo para mim tudo isso. Levamos para ele uma pesquisa que tinha um grande potencial de combate ao câncer e outras doenças autoimunes, inclusive. Levei para ele, entregamos a rota de síntese, coisa bem básica, né? E o que ele me disse? Eu, como paciente, eu usaria. Como empresário, eu não usaria. Eu disse, mas como assim? Eu disse, não, eu vou te explicar para que não penses que a gente faz parte da teoria da conspiração. Ele me perguntou, sabes quanto custa entre pesquisar e colocar no mercado o medicamento? Eu disse, olha, eu sei que são valores altos, mas não tenho ideia não. A gente gasta entre 20 e 100 milhões de dólares. Algumas pesquisas menos e outras, inclusive, bem mais. Então, vamos supor que nesta pesquisa que tu está trazendo, vamos gastar 50 milhões. Não é o fato de produzir, ele me explicou. Fabricar. É fazer chegar ao paciente. E aí tem um caminho bastante oneroso, vamos dizer assim. É laboratório, representante daqui, representante dali, instituição de saúde, médico, até chegar ao paciente. Então, vamos colocar então essa tua pesquisa no mercado. Vamos gastar em torno, vamos supor, 50 milhões. E vai ter aquele paciente que tem um conhecimento de química e vai dizer o quê? Ah, mas isso aqui, vai pegar o rótulo, mas isso aqui é uma rota de síntese simples. Eu vou ali na farmácia de manipulação e vou clonar ela. Por que eu vou gastar tanto? Diz ele. E aí se foi nossos 50 milhões. Então, hoje, esse tipo de medicação não alimenta o sistema. Esta é a razão de estarem estacionadas ainda em quimioterapia, em radioterapia. A quimio e a rádio, elas não podem ser clonadas por pequenas e médias empresas, apenas por mega empresas. Por quê? Porque elas causam câncer. Ah, vocês não sabia disso? Não sabia que a quimio e a rádio causam câncer? Sabia sim. Sabia sim. O médico, quando vai fazer um exame de raio-x, exame de imagem, ele não se esconde atrás de uma parede de chumbo? Quer dizer, então, que injetar direto na veia do paciente pode. Isso é permitido. A gente tem que ter uma liberdade de pensamento e refletir sobre certas coisas. Contudo, é o setor oncológico que mantém a instituição de saúde. Olha o balanço contábil dos hospitais, que muitos são públicos e podem ser disponibilizados. Vê se esse setor oncológico não representa o maior ganho. Se retirarmos o setor oncológico destes hospitais, provavelmente ele fecha as portas. Por quê? Porque é o setor que mais recebe repasses do sistema único. E não é só no Brasil não, isso é mundial. Veja então que não está concentrada na área médica, em outras áreas. Representado o quê? Pelo lucro, setor empresarial. Mas muitas vezes, quem está nesse ciclo ali, vamos dizer assim, ganancioso financeiro, a gente tenta fazer com que percebam, mas para eles não interessa. E não é uma questão de maldade, simplesmente eles fecham um lado
porque está todo mundo fazendo assim, então vamos assim, vamos continuar assim. É isso que está acontecendo. Qual é o ponto fraco disso ali? Como podemos, então, mudar tudo isso? Debater na quimioterapia e na radioterapia. No que está sendo prescrito pelo médico por ser mais conveniente. Você sabe qual é o percentual de cura da quimioterapia? Se for feita ela simplesmente após 5 anos? Pesquisas americanas, oficiais americanas e australianas, em torno de 3% para a maioria dos cânceres, outros um pouco mais. Isso é oficial, procure. Então, por que vamos continuar com essas terapias que tem um percentual tão baixo? Aliás, das 3 terapias disponíveis no sistema, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, a cirurgia é mais eficiente. Mas por que a bioestatística não demonstra exatamente isso ou nos engana com relação a isso? Simples. A cirurgia se dá em um procedimento. A quimioterapia muitas vezes é dias, meses, anos inclusive. A radioterapia também. Então, aonde iremos acreditar o sucesso daquela terapia? Naquela que foi feita num dia ou naquela que foi feita em um ano? Ah, mas tem pessoas que se curaram. Mas tem coisa melhor. Tem coisa muito melhor. Em laboratórios de universidades, todo biomédico, todo oncologista deveria saber que o câncer é sim metabólico. Mas isso não traz dinheiro, gente. Não traz dinheiro. Mas por que isso não é dito publicamente, sistematicamente? Você sabe quanto custa para 1 minuto no Fantástico, por exemplo? Milhões. Quem vai pagar milhões para divulgar uma verdade que não vai lhe trazer dinheiro? Sequer vai custear o que ele está dizendo, está publicando, pagando para ser publicado. Isso é algo inaceitável. E como se dá a publicidade? A publicidade se dá em cima da captação do, entre aspas, cliente. Em vez deles focarem em boas práticas alimentares, em estilo de vida, não. O que eles fazem? Exames de prevenção. Venha fazer sua mamografia. Não que não seja importante, mas não é o principal. Não é o principal. Aliás, também observando, notem que tivemos avanço no diagnóstico e não tivemos avanço na cura. A cura está estacionada por esta ideologia. Não é porque esse ou aquele quer. E pior que isso, meus amigos, pior que isso, é que todo o sistema acadêmico, educacional da área de saúde, ele está viciado. Porque todos os médicos dizem a mesma coisa. Mas e por que todos os médicos dizem a mesma coisa? Porque aprendem a mesma coisa. Sabe quando é que isso começou? Isso ainda no século passado, na metade do século passado. Grandes industriais, grandes empresários norte-americanos lá investiram pesados recursos em universidades, levando grandes profissionais, levando equipamentos, estrutura, montando uma estrutura, deixando aquelas universidades, principalmente as principais americanas, a nível de excelência.
o modelo a ser seguido. O modelo a ser seguido. Isso trouxe o quê? Um efeito cascata em todo o mundo acadêmico, inclusive o nosso aqui no Brasil, formando apenas um perfil médico. Mas por que... E aí então, o que eles fizeram ainda antes desse efeito cascata? Eles foram suprimindo da grade curricular acadêmica cadeiras que não fossem alopáticas. Não que a alopatia não seja importante e muito eficiente. Ela é muito importante, muito eficiente. Contudo, é a única que usa medicamentos. Isso traria o retorno financeiro deles e de todo o sistema. Custearia tudo isso. Entende? Que voltamos novamente para a questão empresarial. E o médico não aceita, se insurge quando um profissional que não seja da área médica fale sobre isso. Eles se consideram os especialistas nisso ali. Mas nós precisamos da ajuda deles. Nós precisamos do auxílio, do conhecimento deles, porque eles têm condições, sim, de produzir esses conhecimentos necessários. Os laboratórios têm condições de produzir esses conhecimentos necessários. E não tendo mais a químio e a rádio, por exemplo, obrigatoriamente o sistema vai pedir medicações novas, que nem medicação são, né? Aqui na rádio. Compreender isso é fundamental. Compreender que estamos estagnados é fundamental. Compreender que a ganância do mundo é a responsável por tudo isso. O problema é sistêmico, não é o médico, o laboratório, os laboratórios, o farmacêutico. Não, o problema é sistêmico. A indústria farmacêutica não corrompe ninguém. Ela só abre as portas porque ela é altamente lucrativa, infelizmente. Bom, qual é a finalidade desse vídeo? A finalidade desse vídeo é que consigamos, vamos dizer assim, dar mais abertura para grandes pesquisadores que não são patrocinados por esses laboratórios. Eles têm muita coisa boa, muita coisa importante, mas que não trazem grandes lucros. E se a gente conseguir, aos poucos, que mude esta mentalidade, aí sim chegaremos à cura para o câncer, por merecimento, porque conhecimento já temos.